quem anda de mãos dadas com o Senhor, quem cultiva intimidade com o Senhor, está preparado para a vida, está preparado para qualquer situação. E nenhuma situação vai lhe encontrar desprevenido. Além da experiência que uma pessoa possa ter, ela precisa de se atualizar continuamente no Espírito. Se uma pessoa não está preparada para ser solteira, não está preparada para estar só por algum tempo, também não está preparada para casar-se. Deus me deu há anos uma frase que diz: abrindo caminhos para uma futura geração de líderes. Eu vivo intencionalmente para despertar líderes. Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 211 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementam aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter, fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que são líderes, mas também conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para influenciar os seus seguidores, tanto internos como externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da comunicação, através do qual os líderes transmitem as suas narrativas de liderança, dando a conhecer a sua visão, práticas, objetivos, de forma que seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar dessa mesma causa. De forma que, quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser transferida para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje, pastor Fenias Bila, da Igreja Missionária Iluminando as Nações. Pastor Bila, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, apóstolo Antônio Sandy, pelo convite. Permitam-me saudar aos internautas que nos assistem e agradecer por esta oportunidade de estar no chá de coaching e liderança. Muito obrigado. Como é que o pastor Bila aprecia chá na sua jornada diária? Como é que o chá lhe acompanha e que atributos o chá ou disposições o chá lhe proporciona para poder se fazer o seu trabalho? Nós aqui no Sul, eu creio que o chá faz parte do nosso dia a dia. Não sei outras realidades, mas nós tomamos chá para tudo. E veja que eu não consigo começar o dia e fazer as outras refeições sem
tomar o chá. Quer dizer que ainda que não consiga tomar no início do dia, no fim do dia, no fim das jornadas, no meu jantar, eu preciso do chá. Não sei se é psicológico, mas eu cresci ouvindo meu pai a dizer que hoje não tomei chá, estou com dor de cabeça. E eu acho que por causa desta formatação, ouvindo o meu pai, eu desenvolvi esta coisa também. É como se quando não tomo chá faltasse alguma coisa em mim. Então, o meu dia não está completo sem chá. Quando não tomo chá é como se o dia não estivesse completo, ainda que eu comece de tudo. Mas eu preciso de chá. Então, o chá faz parte do meu dia a dia. Muito bem. Obrigado. E falou-nos algo aqui interessante, que é a falta de um chá. É como se o dia não estivesse completo. Mas também confessa que isto pode ter sido lhe incutido pelo seu pai, que faz-nos desde hoje pensar que o chá é indispensável. É indispensável. Para si. Olhando para essa questão de completude, para a disposição que precisamos para aquilo que são as múltiplas tarefas que tem ao longo de todo um dia, e para aquilo que são os propósitos pelos quais se guia, que é o de estar sintonizado com aquele a quem é o centro das mensagens que transmite como um testemunha fiel. Como é que entende que um chá, ou quais são as outras formas? Será que o chá é mesmo uma questão só de uma percepção mental? Quais são os principais meios de se conectar à fonte para que possa transmitir a mensagem com firmeza e até mesmo esquecer-se de um chá? O que pode lhe fazer dispensar um chá, por assim dizer? O que me pode fazer dispensar um chá é mesmo o desejo de estar mais perto de Deus. Tem dias em que abdicamos dos alimentos, abstemos-nos de beber e de comer para estar cada vez mais próximos de Deus. E como líder espiritual, isto faz parte da minha rotina. Em alguns dias da semana, está claro que algumas refeições vão ser deixadas de lado, porque assim como está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então busco aproximar-me mais daquele a quem sirvo e que me guia, para, conectado com ele, receber dele o comando para comandar o exército que ele colocou sobre minha direção. Excelente. E fez aqui menção a uma base bíblica, Mateus 4:3, e esta foi uma resposta ousada que Cristo usou para poder vencer a primeira das 3 tentações ao fim de 40 dias e noites de jejum. E como bem dizia, abdica-se do chá para aproximar-se do Senhor, de forma a poder, com maior autoridade e convicção, realizar com sucesso as suas atividades. Qual é a importância de este aproximar do Senhor também ser consubstanciar em maior domínio e compreensão da palavra de Deus, para poder usar como uma espada diante das várias adversidades com que nos deparamos ao longo do dia, até mesmo podem nos levar, se não estivermos em espírito ou em vigilância, até a quebrar ou a ser do propósito, por exemplo, da abstinência de alimentos. Não entendi a questão, não sei se pode repetir a questão. Qual é a importância de nos aproximar do Senhor quando renunciamos ao chá e outros alimentos sólidos? Qual é a importância de buscarmos compreender, dominar a palavra de Deus, de forma a podermos combater as várias tentações que ocorrem ao longo do dia, que podem fazer-nos desviar deste propósito? Olhando para a instrução de Jesus aos seus discípulos, em Mateus 26, a partir dos versículos 39, quando já avisado
creio que pela sua capacidade de antever o futuro, sendo ele presciente, quando soube que os judeus já vinham lhe prender, claro que ajudados por Judas, ele levou os seus discípulos para o jardim Getsemane. E lá ele pegou nos três, foi um bocadinho adiante com eles e deixando-os também, foi mais adiante para estar diante do seu pai. E ele estava em agonia. E a sua oração era: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas vemos que logo é como se ele despertasse e percebesse que não é isso que eu quero. O que eu quero é o que me tirou lá do seio do Pai para vir até aqui. Então ele é como se logo voltasse à sua essência e dissesse que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. E veja que quando ele volta para os seus discípulos e os encontra dormindo, ele diz: nem uma hora pudestes vigiar ou orar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, nós, como cristãos, se calhar até como seres humanos assim comuns, se pudéssemos compreender que para lidar com os desafios da vida, precisamos, antes de tudo, nos encontrar com o Senhor. Aquele que sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus revelou as últimas coisas a João, para que, por meio do Apocalipse, ele nos preparasse para o que vem. Então, quem anda de mãos dadas com o Senhor, quem cultiva intimidade com o Senhor, está preparado para a vida, está preparado para qualquer situação. E nenhuma situação vai lhe encontrar desprevenido. Quem anda com o Senhor, posso dizer, imagina que tenhas um amigo que tem acesso a informações privilegiadas do Estado. E tu conversas muito tempo com essa pessoa. E quando vai se tomar uma decisão, quando vai se fazer alguma coisa, ela já te encontra avisado. Porque aquele teu amigo que tem informações antepadamente, já te dá essas informações, já partilha contigo. Então é o mesmo que ter comunhão com Deus, que é o princípio e é o fim, que sabe todas as coisas, que conhece antepadamente as coisas. Então não há como nós sermos encontrados desprevenidos. E a presciência de Deus e os avisos de Deus não nos isentam das situações, mas nos preparam para elas. Muito profundo. Quando nos diz que quanto mais nos aproximamos, não nos isenta das dificuldades, das perseguições, das hostilidades, mas nos preparam para elas. Faz-nos lembrar que em Mateus 26, quando Cristo pede para afastar o cálice, depois ele se consciencializa da sua missão messiânica, e ele diz: seja feita a sua. Em certo sentido, diz que é um espírito que desceu e lhe fortaleceu. Depois ele levanta-se, como diz, e ganha aquela coragem de enfrentar a cruz. E fez também menção ao livro de Revelação. Em 6:1, Cristo aparece como sendo aquele que recebeu o livro selado com 7 selos. Portanto, foi alguém que, desde a sua concepção até a cruz do Gólgota, dependeu do Espírito Santo. Por isso é que ele é concebido pelo Espírito Santo em Maria, e até a cruz do Gólgota precisou de buscar o Espírito Santo para poder cumprir aquilo que haveria de enfrentar. Qual é a importância da busca contínua pelo Espírito Santo para o sucesso da função dos líderes espirituais? Eu acho que até falarmos só da importância para os líderes espirituais seria diminuir
o trabalho do Espírito Santo. Hoje eu vinha, enquanto vinha para aqui, o Espírito Santo ia falando, sussurrando em meus pensamentos acerca da importância de ter a pessoa do Espírito Santo, de ter comunhão e compreender Ele, que é para poder viver a vida, simplesmente viver a vida. Já imaginou se a esposa, se uma esposa tivesse a consciência de que precisa estar cheia do Espírito Santo para ser uma boa esposa? Já imaginou se o marido tivesse a consciência de que precisa ser cheio do Espírito Santo para poder ser um bom marido? O filho, idem, o cidadão, idem. É claro que nós, os pastores, temos esta consciência exatamente por causa da demanda das pessoas que nos trazem diversos assuntos e nós temos que ter resposta sábia para dar. Nós temos que ter argumentos espirituais para levar pessoas a ultrapassarem as suas dificuldades, as suas necessidades. Então, como líderes, só para comunicar a mensagem de Deus, precisamos ter profundo conhecimento e profunda intimidade, porque aqui temos duas coisas. Temos a sabedoria para comunicar, mas temos a unção que é necessária para não só comunicar, mas impactar por meio do que estamos a comunicar. Então, eu já visitei o restaurante Istambul e comi lá uma comida que me inspirou muito, a forma como ela é servida. O tal prato chama-se fangita. Eu falei nome aqui de um lugar, mas passa a publicidade. Mas naquele lugar eu fui comer um prato chamado fangita. Ele é servido da cozinha para a mesa onde eu estava no tal dia. Era um bocadinho distante. Mas eu lembro-me que o prato, que é um prato metálico, conserva a temperatura. Aquilo chegou ali ainda borbulhando, a ferver. Incrivelmente, os líderes eclesiásticos, os líderes espirituais, aqueles que falam da parte de Deus, precisam de tirar a mensagem de Deus quente, mas precisam entregá-la com o fervor necessário para que possa alcançar os objetivos pelas quais a mensagem é comunicada. E o desejo de Deus é que a palavra dele não volte para si vazia. Então, numa primeira dimensão, só para comunicar alguma coisa da parte de Deus, você precisa estar cheio do Espírito dele, Deus. E para fazer as diversas atividades. E por isso que um líder espiritual precisa ter uma relação de dependência. Ele precisa ser dependente. E por isso que a experiência ela pode ser boa para alguns casos, mas para a obra de Deus, além da experiência que uma pessoa possa ter, ela precisa de se atualizar continuamente no Espírito. O que quer dizer que o mundo tecnológico hoje, esta rápida atualização das coisas não nos assusta, porque quem está em Cristo e quem tem comunhão com o Espírito Santo já tem entendimento sobre esta questão do update constante na relação com Deus. Muito bem, excelente. Falando da questão do update, que é a busca por este conhecimento, um conhecimento que impacta, foi muito impactante, passo a repetição que o pastor Pilar esteve a dizer, que não é só o comunicar, mas o comunicar um prato quente, uma mensagem que esteja tão quente tanto quanto de onde se retira da sua respectiva fonte. E nisto dizia-nos que
nesta transmissão do conhecimento é importante atualizarmos-nos. Qual é a importância da busca contínua por este conhecimento e como é que podemos nos relacionar com os outros, tanto com os outros membros do clero, com os inferiores que é o povo, com os outros obreiros do ministério, vamos lá, do ministério e também da igreja espiritual, munindo-se deste mesmo conhecimento, sem que este conhecimento possa causar uma ameaça para uns e para os outros. E primeiro para nós próprios, que queremos ter este conhecimento quente, para que este conhecimento não possa nos causar um orgulho, uma soberba, um primado, acharmos que esse conhecimento nos faz superiores aos outros. Qual é a importância de buscar esse conhecimento com este calor, mas depois saber dosear esse conhecimento para que não crie esse tipo de distorções de percepções no meio, mas do contrário crie mais união? Aí eu creio que já entramos na questão maturidade. Entramos na questão maturidade, porque há dias eu meditava no que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, quando ele recebe, depois de ter recebido as ofertas dos filipenses, então ele escreve aquela carta para, dentre os vários propósitos, também agradecer pelo que havia recebido, porque por 2 vezes haviam lhe enviado alguma coisa para custear as despesas missionárias. Então ele agradece aos filipenses, mas ele depois deixa claro que a minha gratidão não é porque eu gosto de receber, é porque eu aprendi a estar bem, tanto numa situação desfavorável, assim como numa situação favorável. Então, o que nós precisamos, e eu percebo que aquela explanação, aquela abordagem de Paulo, ela pode ser aplicada para diversas áreas. Eu pensava ontem que se uma pessoa não está preparada para ser solteira, não está preparada para estar só por algum tempo, também não está preparada para casar-se. Se uma pessoa não está preparada para estar desempregada em algum momento e buscar, também não está preparada para outra dimensão. Na verdade, nós estamos preparados quando podemos nos equilibrar. E esta é a abordagem de Paulo. Por exemplo, em 1 de Timóteo 6, fala de questões financeiras. Ele diz que piedade com contentamento é fonte de grande lucro. O que quer dizer que tudo que nós possuímos, nós não trouxemos nada do que possuímos aqui na Terra. O que quer dizer que tendo assim como não tendo, nós temos que ser pessoas equilibradas. Isto também vai para a dimensão desta pergunta. Eu estou cheio. Ok. Estou cheio para quê? Para me comparar com os outros ou para cumprir alguma missão? Nós, na verdade, nos perdemos quando olhamos para nós e sentimos-nos superior aos outros. O meu professor de pneumatologia, quando ele falasse sobre esta questão de estar cheio, buscar estar cheio, ele dizia que a comparação que você tem de fazer depois de estar cheio é o teu passado antes de estar cheio e a tua situação atual. Assim como quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Não na vida dos outros, na tua vida. Então é por isso que nós já temos um testemunho que diz: antes de eu conhecer a Jesus, era isto. Agora que eu conheço a Jesus, estou assim. Antes de eu estar cheio, estava numa situação. Hoje que estou cheio, o que quer dizer que, na verdade, é que o centro sou eu. Eu é que tenho que ver que evolução estou tendo à medida em que eu vou buscando estar cada vez mais próximo de Deus. Não me comparar com as outras pessoas.
porque além de muitas coisas que nós podemos pensar sobre isso, temos a dimensão também dos dons e das graças que as pessoas têm. Então, em algum momento, alguns acham que estão cheios, mas porque têm uma graça um bocadinho mais expressiva, e pensam que os outros não estão. Então, eu acho que não podemos olhar as coisas por aí. Mas também uma coisa muito importante que eu percebo quando leio 2 de Timóteo, capítulo 1, creio que é o versículo 7, onde o apóstolo Paulo diz que porque não recebemos o espírito de temor. Olha que ele vai falar, mas recebemos mais de poder, de amor e de autodomínio. Aí vamos entender que ele foi tirar, temos a dimensão de poder, que é o manifestar, no sentido, poder, né? Manifestar virtude. Mas ele depois também vai falar de outras virtudes, que é o amor e autodomínio, que é na dimensão já do fruto do Espírito Santo. O que quer dizer que o Espírito Santo não só dá virtude para cumprirmos a missão, mas ele dá também virtudes para nós nos defendermos, porque o fruto do Espírito Santo como uma dimensão da manifestação do Espírito Santo em nós, que nos ajuda a defendermos-nos do que as forças do mal podem fazer contra nós. Já imaginou, pastor, o servo de Deus, encontrar alguém que ora muito, mas não tem autodomínio? Por orar muito, em algum momento vai causar estragos para o reino das trevas. Mas ela não tem como se defender também dos ataques. A Bíblia diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Já imaginou uma pessoa que fumiga falando línguas, mas na mesma proporção em que manifesta essas coisas, a pessoa não consegue desenvolver amor ágape, amar até o seu próprio inimigo? E como é que vai se defender do mal? Porque não basta manifestar poder para queimar tudo, se você depois não tem esse freio. Sim, esse freio, autodomínio. Então, precisamos de equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Por isso que os que ensinam sobre a plenitude do Espírito Santo, os pentecostais vão dizer que os que são batizados no Espírito têm como evidência falar em línguas. Mas depois, quando já vai se ensinar sobre a genuína prova, o genuíno batismo no Espírito Santo, a prova já é o fruto do Espírito Santo. Nós podemos te ver, você no dia, ainda tem, podemos ver uma pessoa que manifesta que está cheia, mas depois daquele dia em que a pessoa saltou, fez muita coisa para dar-nos a impressão de que ela estava cheia, queremos ver o seu comportamento, queremos ver o seu caráter, queremos ver a maneira como trata as pessoas, queremos ver como reage às provocações, como reage em meio a crises. Está a perceber? Então, se ela estiver cheia, iremos perceber o fruto do Espírito Santo. Então, precisamos de equilíbrio. Em suma, é o equilíbrio. Muito obrigado. Esta mensagem é muito forte, o equilíbrio. Sim. Porque afinal lembra-nos que quando devemos sempre estar vazios, o melhor momento para podermos continuar a receber, como perguntávamos, qual é a importância de buscar fazer-nos cheios, é que nós só podemos ser enchidos se formos vazios. Então realmente o equilíbrio é isso, é buscar enchermos para depois podermos nos esvaziar.
servindo ao próximo, falou do amor agape, falou do autodomínio, da moderação, e isto para nós é muito importante. Qual é o propósito de vida através do ministério do pastor Bila? Eu tenho uma paixão que eu entendo isto como o meu propósito de vida. Deus me deu há anos uma frase que diz: abrindo caminhos para uma futura geração de líderes. Então, eu vivo intencionalmente para despertar líderes. O que quer dizer que, como pastor, a coisa que eu mais tenho prazer nela é despertar as pessoas para servir a Deus, despertar líderes. No meu seio, todo mundo tende a fazer alguma coisa. Todo mundo tende a descobrir quem ela é, por que ela está aqui. Então, eu tenho isto. Eu cresço num ambiente em que servia com muitos líderes mais velhos. Mas eu percebia que, e porque Deus me separa para o ministério a tempo inteiro, passei por muitas necessidades e muitas coisas que eu depois disse: se Deus não me tivesse chamado para isto, eu largava isto. Mas eu depois pensei: e se Deus quiser chamar outros líderes da minha idade, será que eles com facilidade aceitariam isto, vendo o sofrimento, vendo os bloqueios, vendo limitações dos mais velhos? Eu vivi num ambiente em que parecia que ser líder como é que eu posso dizer? Ser líder, ser pastor, fosse se entregar para o incerto. Mas eu conheço organizações religiosas onde pessoas abandonam suas vidas para estarem lá, porque já há condições criadas. Só não posso falar aqui nomes, mas temos organizações mais antigas, religiosas, onde a pessoa só a fazer um seminário já abre mão de muitas coisas e ela assume que vai viver para aquilo. Mas eu tenho ouvido, principalmente em igrejas evangélicas, que quando uma pessoa pensa em fazer o ministério a tempo inteiro, isso é loucura, isto é aquilo, mas não é loucura. Não é loucura. O que nós temos que assumir é que as igrejas não estão sendo formadas hoje pensando nesse aspecto. Pensando nesse aspecto. Incrivelmente, estamos num tempo em que o mundo precisa ser preparado para a segunda vinda de Cristo. Estamos num tempo em que o trabalho missionário precisa de ser violento. Precisamos de muitas pessoas a se entregarem para a obra missionária. Mas como fazer a obra missionária com medo de fazer o tempo inteiro? É claro que podíamos treinar as pessoas para o ministério de fazedor de tendas, como o apóstolo Paulo, ter algum ofício. Sim, mas o problema é que nós não pensamos nisso. Hoje nós, os pastores, que até dissuadimos as pessoas que percebemos que têm alguma vontade de se entregar para a obra. Porque nós olhamos para o caixa da igreja e percebemos que o que tem aqui só dá para sustentar o pastor principal da igreja, fazer as obras da igreja. E nós dissuadimos as pessoas por causa disso. Mas não devia ser assim.
A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser rica. Ela precisa ter dinheiro, não os pastores. A igreja. Porque se a igreja ela for, ela terá o suficiente para cuidar dos seus servos. E eles se preocuparem com a obra do Senhor. Então, Deus ele colocou em mim, é por isso que a visão da nossa igreja é implantar igrejas missionárias sustentáveis, em que cada uma das igrejas implantadas tenha um empreendimento também de geração de renda, que é para facilitar o treinamento de líderes, o envio sustentável dos mesmos ao campo, o sustento dos missionários. Então, e é isso que está a faltar. E é isso que eu encontrei logo a partir de entrando. Deus está me a chamar, eu sinto esse fogo queimando em mim. Mas eu tenho uma família. Eu estou a começar a minha família. Eu preciso de ter casa. Eu preciso de manter o pão na mesa. Eu preciso de muitas coisas. E parecer fanatismo. Mas eu, incrivelmente, galguei esse caminho. Andei assim, na obediência, tal como Deus queria. E o Senhor tem me respondido. E eu sinto que a minha vida, Deus quer usá-la como inspiração para levantar jovens. Eu ainda não cheguei aonde Deus me tem mostrado que eu vou chegar. Mas eu sinto que eu estou numa jornada de abrir uma estrada para os outros se inspirarem e não precisarem de abrir estrada também, mas andarem na estrada que eu tiver aberto. Sim. Graças a Deus. Isso faz mesmo pensar profundamente na questão, no conceito bênçãos. E, por um lado, aquilo que são as bênçãos que o líder espiritual cultiva. As bênçãos também que o líder espiritual anuncia durante a sua ministração, ensino e pregação. E também, consequentemente, as bênçãos que o povo de Deus, em função disso, ou é o motivo pelo qual os guia a irem à igreja do Senhor para obtê-las. E percebi aqui que, em outras palavras, dizia que sinaliza como bênçãos o reino de Deus e a justiça para fazer-se cheio desta plenitude de forma a poder empoderar, enriquecer a comunidade também dessas mesmas bênçãos, para que eles, na proporção e na dimensão da sua fé, possam materializar essas bênçãos espirituais naquilo que for o chamado que está diretamente ligado a cada uma dessas pessoas. E assim se cria um ciclo de sustentabilidade e também de uma dimensão de igreja missionária. Trazendo este ponto aqui, olhando para o espectro geral da igreja local aqui em Moçambique, na época atual. E disse-nos muito bem que está a ser usado como um vaso, como um caminho, para poder eventualmente mudar esta percepção. Qual pode ser aqui a importância do ecumenismo interreligioso e como é que isso pode ser feito para que este caminho possa eventualmente contribuir para que a percepção da igreja em geral, das igrejas mais jovens, dos jovens líderes que estão a surgir, evangelistas, e que muitos têm esta sede de anunciar, mas eventualmente possam não ter esta experiência e também possam não ter esta percepção do conceito de bênçãos, no sentido de bênçãos espirituais. Qual pode ser o papel, a forma como vê a igreja local nos dias de hoje, qual pode ser o papel do ecumenismo ou de qualquer outra forma para se criar este intercâmbio de saberes, experiências de percepção, para que a igreja não possa se desviar daquilo que é a vocação missionária? Eu penso que uma das coisas muito importantes para o efeito é começarmos a pensar na interdependência das gerações.
a interdependência das gerações. Eu estou a pensar aqui no indivíduo que sonha em construir um prédio e não quer fazer fundação. Dispensa a fundação, mas quer edificar um grande prédio. Então, se os mais jovens pensarem que estão a construir alguma coisa, esquecendo o legado dos mais velhos, estão equivocados. De tal maneira que no dia em que soprar um vento, cair a chuva, correrem os rios, essa construção não vai prevalecer. Mas temos a questão da fundação. Se tivermos uma fundação, como temos na cidade de Maputo, fundações que depois não saíram da fundação e se tornarem uma grande construção, as paredes não avançaram, nós não compreendemos, afinal, naquele lugar o que é que se queria construir. O que quer dizer que a geração passada, ela tem de garantir a continuidade do trabalho, porque se o trabalho que os mais velhos estão fazendo terminar com a morte deles, eles fracassaram. Mas se o trabalho dos jovens não começar a partir de onde os mais velhos pararam, não haver esta transferência do bastão, o que vai acontecer é que teremos coisas sendo construídas sem nenhum fundamento sólido. Sem nenhum fundamento sólido. O que quer dizer que precisamos atualmente de encontrar formas não só ecumênicas de nos unirmos, mas também falo às gerações. As gerações estão a precisar de encontrar um fórum, um mecanismo de diminuir a distância que existe, que é para se comunicar pelos mais velhos, o que tem de se comunicar aos jovens. É claro que os jovens, enquanto ele começa, muitas das vezes, ele pensa que o poder é tudo. Mas, enquanto se anda, se uma pessoa está de facto a servir a Deus, ainda que comece emocional, há de chegar um tempo em que ela reflita e perceba que eu preciso de algum conselho, eu preciso de algum conhecimento a mais, que tudo isto que estou fazendo, está a faltar alguma coisa nisto, alguma peça. E Jesus, ele falou que não, foi o apóstolo Pedro que falou isso em Atos 4:11, que diz que a pedra rejeitada pelos construtores veio a tornar-se a pedra da esquina. O que quer dizer que os religiosos estão a fazer sua religião, mas se esquecendo da pedra angular, da pedra da esquina, da pedra que dá sentido a esta construção. Então, eu acho que precisamos de... não sei como materializar isto, mas eu tenho visto conferências onde se encontram lá, e numa das conferências que eu participei, a última que eu participei, vi um mais velho levantando, repreendendo alguma coisa que tenha acontecido, debates televisivos, não sei o quê, e eu percebi que quando, embora não concordemos com a doutrina um do outro, tentamos nos encontrar, abre-se espaço para criarmos uma relação de confiança e podermos, em algum momento, quem sabe, termos abertura para falar de tu para tu e podermos sanar uma e outra coisa que não esteja bem na nossa convivência. Então, eu creio que a igreja local em Moçambique precisa de atingir esta maturidade, que não é
fazermos comunidades doutrinárias. Sim, porque o que está a acontecer agora é isso. Eu ando com o que comunga da mesma doutrina que eu. Porém, o mundo olha para nós como um só. E quando quer lançar pedras, não diz, tem uns dentre eles que fazem isto. Não. Olha para nós como todos. Quiser desdenhar alguma coisa, todos nós entramos no pacote. Então, nós também temos que nos olhar assim. Criar. Você pode ter filhos rebeldes, filhos bem comportados, mas todos são seus filhos. E precisam se reunir à mesa e em algum momento mostrar. Quem não quiser acatar, quem sabe um dia venham adversidades que lhe façam refletir naquilo que foi falado. Então isso é muito importante. Esse é o meu pensamento. Interessante. Realmente a questão da unidade na fé é muito importante e indispensável para este apoio e vermos todos como unidade, como corpo, né? Tanto na aparente fracasso ou fragilidade, bem como na força e no crescimento. Como é que o pastor Bila tem lidado com as perseguições, as adversidades, as tribulações e as dificuldades que as missões encerram, sabendo que a igreja cresce perseguida, que a perseguição aparentemente pode parecer no início um fracasso, uma derrota, mas ela poderá conduzir à expansão, ao crescimento. Como é que vive esta necessidade contínua de ter que sair da zona do conforto para poder viver esta experiência de crescer na adversidade, na perseguição, na hostilidade? Eu acho que meu segredo pessoal é mesmo a sensibilidade. Eu sou daquelas pessoas que não dou um passo sequer sem consultar. E levantam-se tribulações, eu volto para aquele que me inspiro muito em Moisés. Me inspiro muito em Moisés. Me inspiro também em Paulo. Eu vejo Paulo querendo visitar uma zona e o Espírito do Senhor dizendo não, na sua segunda viagem missionária. Querendo visitar outro lugar, o Espírito Santo dizendo não. E ele sonha com o varão de Macedônia a dizer, passe para Macedônia. E quando ele e a sua equipe da segunda viagem missionária, Silas, Lucas, Timóteo, chegam lá, depois tem aquela situação de serem presos, Paulo e Silas. Serem presos e serem presos depois de chicotadas. Mas a questão de convicção de que nós viemos aqui não por emoção, mas Deus é que nos mandou para aqui. Eu creio que mesmo a forma como encararam a situação, aquela madrugada que os pregadores gostam, na verdade ela vem da convicção do que se ouviu. Então eu acho que eu tenho cultivado isso. Eu levo tempo a consultar a Deus. Se é isso que tenho que fazer, é a zona X que eu tenho que ir, é isto que eu tenho que fazer. Bastou ter convicção de que é isso. Nada me para. Quando eu estiver passando por alguma tribulação, alguma injúria, eu volto para aquele que me disse que é isto que tem de fazer.
Então busco fortalecimento nele. Busco fortalecimento nele. Para além de que, como Paulo ele próprio disse aos filipenses, não andem tristes por causa das minhas prisões, porque elas têm contribuído. E na missão, nas missões, algumas coisas contribuem para o avanço da missão. Tem pessoas que foram convertidas na prisão de Paulo, o carcereiro é um deles. Se calhar seria uma pessoa inacessível, mas por meio do que aconteceu a Paulo, encontrou-se o carcereiro. Então, quantas pessoas Paulo, no caminho de Jerusalém para Roma, já preso, não foram sendo evangelizadas pelos testemunhos de Paulo enquanto ele se defendia? Então, nós não podemos separar, porque existe na missão, existe o plano que nós fazemos, lugares que nós queremos alcançar, oportunidades que nós vemos, mas existem diretivas do próprio Deus, que em algum momento não nos consulta, não nos avisa, não nos diz, mas tem pessoas que devemos alcançar e Deus já estabeleceu o caminho pelo qual aquelas pessoas vão ser alcançadas. Então, o que nós temos que fazer é sermos dependentes, sermos sensíveis à voz de Deus e obedecer inteiramente a Deus e deixar que Ele cuide de tudo. E nós sermos pessoas que cultivamos maturidade, porque se formos pessoas frouxas que diante de qualquer adversidade queremos recuar, vamos perder oportunidades que estão por detrás daquelas adversidades. Então, há coisas boas que Deus em algum momento faz no ministério por meio desses momentos adversos. Eu já vivi um tempo, por exemplo, de abandono, que me deixou esquartejado. Mas eu não sabia que por detrás daquele momento ali, Deus tinha preparado o crescimento. E Ele precisava de separar para poder. Então, o mais importante é dependência, é sensibilidade, obediência e dependência. Uau, uau, quão poderoso é isto. A importância de ouvir o sussurro de Deus para poder experimentar o crescimento e o progresso do Evangelho nas nossas prisões em Cristo. Para terminar, gostávamos de aprender do pastor Bila como é que se prepara antes de se juntar aos outros, a quem serve, quando está no seu último reduto, seu local privado. Como é que se prepara do seu ponto de vista mental, físico, emocional e espiritual? O que tenho cultivado é mesmo oração. Eu gosto muito de orar às madrugadas. Gosto de orar às madrugadas, período das 4 até... Gosto de orar a essas horas. Sobretudo quando tenho um trabalho a realizar, gosto de tirar tempo para buscar a Deus, ler, meditar, orar. É assim como eu tenho cultivado. É claro que, sendo uma pessoa espiritual, muitas das vezes Deus ele me tem entregue, conduzindo, andando, tomando banho. Há momentos que eu tenho que parar, porque veio-me uma revelação, eu ainda todo cheio de sabão, tenho que parar, pegar no telefone, pegar numa caneta, num papel, para anotar alguma coisa. Então eu tenho mesmo cultivado a oração para ouvir a voz de Deus. Eu gosto mesmo que Ele, seja Ele me conduzindo. Muitas das vezes até eu gosto de orar antes para depois ir meditar. Gosto de
que ele me conduza sobre... É claro que lendo, tem momentos que eu estou lendo e Deus faz uma passagem, um texto saltar para o meu coração. Mas muitas das vezes eu depois vou conectar a escritura, tenho que fazer já o trabalho todo de leitura, as hermenêuticas necessárias já para poder trazer a mensagem. Mas eu tenho cultivado muito a oração para compreender o pensamento de Deus para este momento. Então é isso que eu tenho cultivado. Certo. Muitíssimo obrigado por esta oportunidade de termos bebido o chá de conhecimento sobre liderança por parte do Pastor Bila. Desejamos-lhe muito bom ano, que o Espírito Santo continue a lhe conceder muitas oportunidades de aproximar-se ao seu trono, de poder escutar a sua voz, de poder se tornar vulnerável em todo e qualquer instante, tirar anotações, fazer-se um servo, um discípulo contínuo, para também poder, como um copo vazio, servir as outras pessoas, como dizia, com espírito de fortaleza, com espírito de sabedoria e com espírito de bom senso. Bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi formulado. Sinto-me muito abençoado por estar aqui e poder tomar o chá com o servo de Deus. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Estas lições encontram postadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nos nossos aplicativos para plataformas Android Elo App e nosso webpage www.chadeliderança.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.